Graça e paz, irmãos e irmãs. A mulher da Bíblia, de quem eu vou falar hoje, é Esther. Tem um livro na Bíblia que fala somente de Esther. É um livro bem curtinho, tem apenas 10 capítulos, então vocês podem ler com mais profundidade depois. Mas eu vou contextualizar a história. Esther foi uma mulher que ela cresceu sem a presença do pai e da mãe, então ela era órfã e ela morava de favor na casa do seu primo Mardoqueu, e ela era judia. Um certo dia, no reino em que ela morava, chegaram servos do rei, oficiais do rei, à procura de mulheres para poder levarem, para serem apresentadas ao rei, para se tornarem esposa do rei, esposa do rei, uma delas. E o rei se chamava Rei Xerxes, ou Assuero, e ele era um rei que seus reinos tinham muito ouro, muita prata, era um reino muito rico. E ele era casado anteriormente com a rainha Vasta, porém, como ela desobedeceu o rei, como punição, ela deixaria de ser esposa do rei. E então, Esther foi levada até um local onde ela seria preparada, era um período de 12 meses, se preparando para estar diante da presença do rei. E lá ela tinha o que hoje seriam os melhores tratamentos de beleza, Ela seria preparada para ficar mais bela, para ficar mais bonita para o rei. Porém, Mardoqueu disse a ela: Esther, não diga a sua descendência, não fale da sua origem. E assim como ele pediu, Esther fez. A Bíblia relata que, quando chegou o período das mulheres serem apresentadas ao rei, foi dito a elas que elas poderiam levar tudo que estivesse à disposição delas para poder usarem, para ficarem mais bonitas diante do rei. Porém, Esther foi a única que se negou a isso, Ela foi apenas como ela era, e a Bíblia diz que quando ela chegou lá, o rei se encantou por ela e ela foi a mulher escolhida para ser a rainha. E depois disso, o rei fez até uma festa para poder mostrar a todos a beleza de Esther. Um certo tempo depois, existia um servo que estava perseguindo os judeus. E ele fez com que o rei assinasse uma carta onde poderiam matar todos os judeus daquela nação. E como o rei e esse servo não sabia da descendência de Esther, não sabia que ela era judia, começou uma tremenda perseguição contra esse povo. O primo de Esther, Mardoqueu, a procurou e pediu para que ela fizesse algo em favor do seu povo. E ela respondeu a ele: Mardoqueu, peça para todo o povo, todos os judeus, jejuarem por 3 dias e por 3 noites. E eu também farei isso junto com as minhas servas. E logo após isso eu vou tentar falar com o rei, porque naquela época qualquer pessoa que tentasse falar com o rei sem que o rei solicitasse sua presença, mesmo que fosse a rainha, era morto. E foi assim que foi feito. 3 dias depois de jejum, em oração, Esther se apresenta ao rei, o rei permite que ela lhe fale e ele lhe diz: o que tu queres? Me peça até metade do meu reino que eu te darei. E tudo que Esther pede é a chance de fazer um jantar para esse rei e para aquele servo que estava perseguindo seu povo. E assim é feito. Durante o jantar, ela serve comidas e bebidas para eles e o rei pergunta novamente: me diz o que tu queres, que até metade do meu reino eu te darei. E mais uma vez, ela se aproveita daquele momento para dizer que quer fazer outro jantar. Só após os 2 jantares que ela fez, é que o rei pergunta novamente a ela e ela diz: meu povo está sendo perseguido, ele vai ser morto. E ele pergunta: quem fez isso? Quando ela diz o servo que fez isso, ele manda matar esse servo e ele faz com que aquilo que foi dito contra os judeus seja retirado. Então Esther salva o seu povo e muito mais, dá o direito dos judeus fazerem justiça contra os seus inimigos. E dessa forma, ela salva todo o seu povo. E o que é que nós podemos tirar dessa história de Esther? O que nós mulheres podemos aprender com Esther? Primeiro, que o obstáculo é o caminho. Eu vejo Esther como uma mulher que tinha tudo
para poder reclamar da sua vida. Ela foi órfã, ela cresceu sem a presença dos seus pais. Além disso, ela foi escolhida contra a sua própria vontade para se casar com um rei que provavelmente ela não amava, não gostava. Mas ao invés dela se utilizar da sua dor para lhe incapacitar, ela teve resiliência. Ela utilizou a sua dor como um obstáculo, esse obstáculo como uma ponte para poder alcançar a vitória. Ou seja, você mulher, nós mulheres, podemos estar passando por momentos difíceis, mas essa dor não pode nos incapacitar, tem que nos impulsionar a conseguir algo mais. E foi o que ela fez. A segunda coisa que nós podemos aprender com Esther é que nós temos que viver para algo maior do que nós mesmos. Ou seja, a rainha Esther, ela não viveu apenas com um propósito para si. Ela viveu por um propósito maior do que ela, que foi salvar o seu povo, como já foi dito. Então, hoje em dia, nós pensamos que felicidade é ter riquezas, é ter dinheiro, é ter coisas, né? Realizar os nossos próprios desejos, sermos escravos dos nossos próprios desejos. E Esther nos mostra completamente o contrário. Ela era uma rainha, então ela tinha à sua disposição os maiores bens, os maiores tesouros que o dinheiro poderia proporcionar. Ela vivia uma vida de muito luxo, porém ela nos mostra que apenas isso não importa. Ela teve que abdicar de muitos dos seus desejos para poder seguir aquele desejo que era o desejo que o Senhor queria, que era o desejo de salvar seu povo. Então o Senhor, ele sempre vai colocar um servo seu no lugar em que ele tem que estar para poder cumprir o seu propósito. Então que nós não vivamos apenas para nós, para realizar os nossos desejos, mas que nós possamos ser instrumentos para poder realizar algo maior do que nós, em nome do nosso Pai. A terceira coisa que podemos aprender com Esther é que nós precisamos da ajuda dos outros e principalmente da ajuda do nosso Pai que está nos céus para poder alcançarmos os nossos objetivos. Nós vemos, lendo Esther, que ela cumpriu um ritual antes de pedir ao rei o que ela queria. Quando o rei perguntou da primeira vez o que ela queria, ela simplesmente não respondeu. Mas ela esperou o momento oportuno. E além disso, para poder fazer tudo isso, ela pediu a ajuda de todo o seu povo. Ela pediu que o povo jejuasse por 3 dias e 3 noites. Então isso mostra que precisamos de outras pessoas para conseguir aquilo que nós queremos. E muito mais. Ela mostra através do seu ato de jejuar, né? E provavelmente orar, de que ela precisava muito mais e apreciava muito mais a ajuda do Senhor. Então, nós temos que entender que antes de fazermos qualquer coisa em nossas vidas, antes de tomarmos qualquer decisão, nós precisamos nos colocar diante do Pai, com jejum, com oração, para que Ele possa nos ajudar. E além disso, procurarmos as pessoas certas que também vão poder nos ajudar. A quarta coisa que nós aprendemos é que nós precisamos ter fé e persistência. Ela estava com medo. Ela sabia que qualquer pessoa que se colocasse na presença do rei, sem ser convidado, poderia morrer. Porém, mesmo assim, através da sua fé, ela tornou aquilo que era impossível, possível. Então, diante dos momentos difíceis de nossas vidas, nós precisamos ter fé. Fé de que o Senhor está à frente, de que o Senhor vai nos ajudar. Fé não é simplesmente a ausência do medo. Fé é quando você, mesmo com medo, você continua, você persiste, você acredita. A quinta coisa que nós podemos aprender com Esther é a deixar a nossa beleza interior brilhar. Ou seja, Esther poderia ter levado para se apresentar ao rei todas as coisas que lhe foram proporcionadas ali para que ela ficasse mais bonita para ele. Mas ela rejeitou. Por quê? Porque ela sabia que a beleza interior dela era o que ia chamar a atenção do rei. E foi assim que aconteceu. Então que nós não fiquemos focadas no nosso físico, que nós não fiquemos focadas no nosso corpo. Porque essa beleza exterior, ela é passageira. Um dia ela vai embora. Porém, aquela beleza que há dentro de nós, os nossos valores e princípios, é o que fica, é o que permanece.
A sexta e última coisa que podemos aprender com Esther é a ter sabedoria e coragem. Esther foi muito sábia e a sua sabedoria salvou o seu povo, salvou os judeus da morte pelos persas. Ela traçou um plano. Ela não chegou no rei e simplesmente falou o que queria. Ela jejuou, ela orou, ela marcou 2 jantares para o rei, ela escolheu as palavras a serem usadas. Ela sempre dizia: se for da tua vontade, faças isso para mim. Portanto, nós temos que ser sábias diante das situações que vêm na nossa vida. É como diz lá em Tiago 1:5. Se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele nos dará. E a ter coragem. Ela estava com medo, mas o medo não a incapacitou. Ela tinha fé. Então, ela fez aquilo que era proposto. E através disso, ela conseguiu salvar toda uma nação. É isso, irmãs e irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um e a cada uma. E que nós possamos aprender com a rainha Esther a sermos mulheres melhores. Amém?